Então, conectando. Opa, boa noite, Henrique. Tudo bom? Olá, professor, tudo bom? Boa noite. Tudo jóia, tudo jóia. Pode chamar Cadu, não tem problema não. Certo. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero agradecer desde já pelo convite, dizer que é uma honra participar dessa live, desse debate, junto ao projeto da UFESA. E desejar uma boa noite a todos os nossos seguidores que já estão aqui nos acompanhando. Perfeito. Nós aqui de antemão queremos agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco nessa live, né? E não encare como um debate, não. Vai ser, na realidade, um bate-papo sobre alguns pontos importantes que eu tenho certeza também todas as pessoas que residem, né, em Lucrécia, elas têm interesse também de saber, né, sobretudo da sua parte, enquanto candidato à prefeitura da cidade. Bom, alguns dos nossos seguidores talvez ainda não o conheçam. Então, por essa razão que formalmente a gente costuma fazer a apresentação do convidado, feita a apresentação do convidado, então a gente inicia o papo propriamente dito, tá bom? Então, vamos lá. Perfeito. Henrique Brito, 28 anos, especialista em geoprocessamento e georreferenciamento, engenheiro civil, ex-secretário de infraestrutura do município de Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Estudante e, como eu disse, candidato a prefeito da cidade de Lucrécia, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, com vocês, Henrique. Boa noite, Henrique, mais uma vez. Boa noite, Cadu. Bom, a gente está vivendo uma situação, eu diria, bem, vamos dizer assim, curiosa, né? Porque a gente está dentro de um período eleitoral, né? E, além disso, a gente está vivendo uma conjuntura política, assim, da mais inusitada que a gente poderia imaginar, né? Ao longo de tanto, vamos dizer assim, tempo de, não nem tanto assim, né? De período democrático dentro do país. Mas uma coisa que tenho certeza muitas pessoas elas devem se perguntar, e acho que seria interessante também vocês por isso aqui, é o que é que um jovem como você teve de motivação para se identificar com, de repente, uma trajetória na política? Então, Cadu, para responder essa pergunta, eu vou expor primeiro aqui a questão da minha formação política, né? Porque ela vem desde muito tempo. A minha formação política, ela vem ali é, constituída desde o mandato dos meus pais. Meu pai foi vereador a primeira vez em 1996, eu tinha ali 5 anos de idade, mas eu já cresci nesse meio político. Em seguida, minha mãe entrou para a carreira política, até hoje ela é vereadora atualmente, também está concorrendo à reeleição. E nessa trajetória deles, nós também passamos pelo movimento do associativismo, minha mãe é líder sindical, então eu cresci nesse meio de discussão política, de debate, né? Eu achava isso desde muito cedo muito interessante, porque a gente via ali a força da, de um grupo, né? Da reunião de pessoas decidindo o futuro delas, o que elas queriam para a vida delas, né? Isso era muito importante, isso foi muito importante nessa trajetória e muito necessário, né, para a gente construir uma cidade democrática, uma cidade que seja para todos. Mas chegando ao ponto da motivação em si, né, como você bem colocou, o nosso contexto atual ele é muito particular, né, e inclusive é um pouco obscuro, né, especialmente em Lucrécia, que nas últimas eleições nós tivemos uma convergência inédita para uma chapa única, onde nós tivemos a quantidade de candidatos idêntica à quantidade de vagas que seriam ocupadas tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. E esse evento histórico, né, para a cidade acabou resultando em uma gestão autoritária, em uma gestão de costas para o povo e, portanto, pouco democrática, né, sem participação da população nas decisões da cidade, né, ausente da juventude, ausente dos líderes comunitários. Então, esse contexto, associado ao que a gente vê nacionalmente, né, também esse colapso político que a gente vê nacionalmente, que traz esse obscurantismo político, que propõe uma destruição de políticas públicas que nós conquistamos com tantos esforços,
né? Então, esse contexto nos mostra a necessidade de participar da política, de fazer parte desses espaços de decisão. Porque, perceba, ninguém vai construir a cidade que nós sonhamos, né? Nós temos que fazer isso de forma coletiva. Nós temos uma responsabilidade social, uma responsabilidade com o outro também. E eu costumo dizer que quando a gente passa por uma crise de representatividade, esse é o momento da gente se apresentar como uma opção para a sociedade, principalmente quando a gente tem um grupo e acredita nele, e acredita na competência dele, desse grupo, para propor. Né? Então, eu entendo que esse contexto que a gente vive nos mostra a necessidade de um protagonismo do cidadão, de um maior protagonismo do cidadão no exercício dos seus direitos políticos. E, especialmente, Cadu, de um protagonismo da juventude, porque a juventude ela tem essa característica de propor inovação, ela tem energia, ela tem disposição, né? Às vezes a gente escuta alguém dizer, eu já tive muita disposição, eu não tenho mais. E na juventude eu vejo essa energia, essa vontade de fazer pela sociedade, essa vontade de construir. E nesse ponto eu espero que eu não deixe de ser jovem nunca, né? Porque esse é um espírito que a gente precisa muito para a construção de um país justo, de um país democrático, de um país desenvolvido economicamente e também de um país sustentável, né, para o futuro. A gente precisa de ter muito trabalho daqui para frente e, né, trabalho requer disposição, requer coragem e requer competência. E eu acredito muito que a juventude tem uma contribuição muito importante a dar nesse quesito. É bacana você colocar isso porque a gente pode observar também que a juventude ela pode motivar, inclusive, as outras gerações, né? O pessoal mais idoso, mais experiente, né? Então, por meio de toda essa energia, de todo esse vigor e essa vontade de mudança, eu acredito da mesma forma que você que o protagonismo juvenil ele é uma parte, eu acredito, bem inovadora para essas eleições, particularmente deste ano. E uma outra coisa que faz também a gente pensar, né? Posta aí expostas, né, as suas motivações para a trajetória política, o que é que poderia representar, então, para o município de Lucrécia, como também você tinha colocado, né, um diferencial da sua candidatura para a cidade? Sobre o diferencial da nossa candidatura, eu acredito que seja, inicialmente, a construção de um projeto popular. Né? Nós tivemos uma constituição de chapa ali baseada no diálogo, na participação das pessoas, em ouvir as pessoas. Né? A nossa chapa ela não é uma proposta de oligarquia política ou porque alguém que se considera um grande político chegou e lançou esse nome. Né? Então ele veio realmente da necessidade do povo, da necessidade de ter uma opção, uma alternativa política para o município e foi construído com as pessoas, certo? É tanto que a nossa chapa, ela representa uma diversidade muito grande, ela é muito expressiva, ela é composta por jovens, por homens, mulheres, negros, né? Jovens de regiões periféricas. Então a nossa chapa, ela dá voz a representações que foram silenciadas durante muito tempo, certo? Então ela traz esse protagonismo juvenil com essa representatividade da diversidade num projeto de construção popular. Então isso é um grande diferencial. E além disso, os nossos líderes, os nossos membros que estão hoje colocando seus nomes à disposição, são todas pessoas muito esforçadas, pessoas que estudaram, que buscaram na educação um meio de emancipação do ser humano, né, da pessoa humana, né? Então eu acredito muito que eles têm uma contribuição valiosa para o cenário político de Lucrécia, para elevar o nível da discussão política. No interior, Cadu, nós temos uma política muito pautada na rivalidade de grupos, né, em brigas, em rixas políticas. Então hoje nós temos a oportunidade de apresentar um projeto político pautado em ideias e projetos que respondam aos questionamentos dos cidadãos quanto aos problemas da cidade. O que é que nós vamos fazer para solucionar a questão da saúde? O que é que nós vamos fazer para impulsionar a educação? O que é que nós propomos para o meio ambiente? A nossa plataforma política responde a isso. Foi uma plataforma construída com muitas mãos, fruto de muito diálogo e muito valorosa para mim,
portanto, e acredito que consequentemente para a população de Lucrécia. Além disso, certo? A nossa formação política propõe uma sensibilidade no sentido de ouvir o outro. Eu aprendi isso na trajetória política dos meus pais. A gente tem que estar disposto, professor, a... Perdão, Cadu, eu tenho o hábito de tratá-los assim. Tudo bem, tudo Mas bem. a gente desenvolve a sensibilidade de ouvir o outro, de visitar o outro, de conhecer a realidade do outro. Isso é muito importante, a gente se dispor a sair da nossa bolha e ter ali a paciência de observar o outro. E a Agatha Christie, ela falava o seguinte, num dos livros dela de romance policial, ver é diferente de observar. A gente tem que realmente se dispor a observar a realidade do outro. Às vezes a gente passa e vê ali um problema social e ignora, né, e aquilo não tem importância aos nossos olhos. E quem governa e quem se propõe a governar precisa aprender a observar as pessoas, né, com muita dedicação, com muito amor pelo que faz e se disponibilizando a buscar soluções para aqueles problemas, né? Então, eu acredito que o caminho é esse, é o diálogo, é o respeito. Nós reunimos todas as condições necessárias para apresentar um projeto competente para a Lucrécia e vamos promover esse debate com a sociedade. Eu não tenho nem dúvidas que a cidade só tem a ganhar com a reabertura do campo democrático, que é isso que a nossa candidatura propõe hoje para o contexto político de Lucrécia. É muito bacana ouvir isso, sobretudo também numa perspectiva que você coloca a participação popular, né? Porque eu acredito que as pessoas elas já estão muito cansadas de ouvir os mesmos discursos e não ter o protagonismo que elas merecem, não ter direito de voz e, sobretudo, também não ter as suas necessidades realmente atendidas. Então, acho que isso dá uma renovada também, eu creio, dentro dessas perspectivas que a gente acaba observando aí, né, dentro desse atual cenário político. A gente, do projeto, né, teve também a curiosidade, né, de observar também alguns dos seus vídeos de campanha, particularmente no Instagram, onde tem material que você, em uma live particularmente, trata justamente dessa questão que, para nós aqui, a gente vai tratar da forma mais, vamos dizer assim, direcionada para esses aspectos mesmo da sustentabilidade. Uma das lives que você participou, você falou do tema de meio ambiente. Na realidade, assim, né? Cresce, ela tem que ser também, em termos de meio ambiente, eu diria, com muita coisa para ser feita, né? Questão de saneamento básico, reciclagem, o açude da cidade, controle de zoonoses, enfim. Muitos temas ligados diretamente à questão de ambiente e sustentabilidade. E aí a pergunta, por que tratar desses assuntos? Bom, na minha visão, cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso próprio futuro. Então é algo indispensável a qualquer proposta de governo, de gestão pública. Trazendo para o contexto de Lucrécia, Lucrécia é uma cidade de interior com 4.000 habitantes, né, onde tem ali uma presença muito forte da agricultura familiar, onde a gente tem uma relação muito próxima com as zonas rurais, né? A configuração do centro urbano ela não é tão diferente da configuração da zona rural. E Lucrécia, além de tudo, ela é uma dádiva de um açude, né? De uma obra ali de enfrentamento à seca, né? Foi até um projeto do Denox na época, e em virtude da construção do açude... Faz parte da bacia do rio Apodi-Mossoró. Isso. Então foi através da construção do açude que acabou se constituindo o povoado. Então, a nossa população, ela tende, professor, a ter uma relação mais íntima com o meio ambiente. Né? No dia a dia, você vê que o homem do campo, ele valoriza mais o meio ambiente, ele respeita mais o meio ambiente, porque ele sabe a importância disso para a vida dele, certo? Mas, infelizmente, os nossos governos até agora, na minha opinião, eles não têm dado a devida atenção ao meio ambiente. Nós tivemos algumas evoluções, alguns avanços na história administrativa de Lucrécia, mas que se perderam ao longo do caminho. Por exemplo, nós temos
secretarias de meio ambiente, mas sempre foram integradas a outras pastas. Atualmente nós temos a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Não há uma apresentação de uma agenda própria do meio ambiente, não dá para saber o que o município faz em relação ao meio ambiente, em termos de regulamentação, em termos de ação mesmo efetiva, certo? A própria Secretaria de Urbanismo, ela não tem essa expressividade, esse papel definido, e o meio ambiente muito menos. Então a gente já ouve falar sobre isso, mas não consegue ver quais são as ações reais que são desenvolvidas. E isso é uma temática muito importante de trazer para o debate, porque realmente a gente precisa propor ações em relação ao meio ambiente. Né? A questão do desenvolvimento econômico com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, isso é extremamente possível, né? Isso é realizável, basta a gente querer e buscar os meios para isso. Lucrécia, nos anos 2000, teve uma importante obra de saneamento, onde nós tivemos 100% da zona urbana com esgoto adequado. Hoje, essa realidade não existe mais, né? Nós tivemos ali uma expansão urbana, a cidade cresceu e a rede de coletora de esgoto não acompanhou esse crescimento. Então, em 2010, o IBGE nos disse que apenas 74% da zona urbana tinha rede coletora de esgoto. Como a cidade cresceu ainda mais nessa última década, eu acredito que vai estar aí em torno de 60%. Então, nós precisamos que o projeto político, que seja referendado pelos eleitores no próximo dia 15 de novembro, apresente uma solução para isso. O que é que nós vamos fazer em relação a isso? Né? O saneamento básico, e especialmente a questão da coleta de esgoto e de tratamento, ele traz qualidade de vida para as pessoas, e junto com essa qualidade de vida ele traz dignidade para a pessoa humana. Né? É uma situação muito triste, muito traumática você ver as pessoas viverem sem essa infraestrutura mínima para que se tenha qualidade de vida. Na época que eu cursei engenharia civil, o tema que eu escolhi para o meu trabalho de conclusão de curso foi saneamento rural. Eu trabalhei isso em uma comunidade aqui de Mossoró. E a proposta em si já foi impactante, porque, perceba, se é desafiador debater saneamento urbano, e aí esse aluno quer vir aqui debater saneamento rural, mas eu defendi isso no meu TCC, que as pessoas da zona rural merecem a mesma dignidade, a mesma qualidade de vida que as pessoas da zona urbana. Então nós exploramos os aspectos do ambiente na zona rural, a forma que eles vivem, a questão econômica deles, e discutimos propostas e tecnologias que já existem, né, que são viáveis de serem implantadas pelo poder público, como fossa séptica ecológica, né, mini sistemas de distribuição de água tratada. Então, foi uma experiência muito legal, muito bacana, porque mesmo sendo lá da área de exatas, da engenharia, eu falei para a professora, olha, eu quero ir na comunidade, eu quero fazer um questionário com as pessoas, e eu fiz um confronto ali da minha visão técnica como aluno, né, já quase como engenheiro civil, e da visão do usuário. E uma das propostas que nós colocamos no trabalho foi que, junto com a infraestrutura de saneamento, era necessário que existisse uma política de educação ambiental, porque o usuário ele precisa ter consciência, né, da dimensão do problema para que ele possa ajudar a tratar esse problema. É a questão de integrar a comunidade às ações do governo. Né? O ponto da vigilância, por exemplo, que sempre foi tido também como um setor talvez até terciário, né? Nem secundário, terciário da administração pública, hoje está muito evidente a necessidade de ter uma vigilância fortalecida, né? No momento de pandemia, onde a gente tem aí um vírus novo, uma contaminação por contato, né? E os municípios foram pegados de calças curtas com esses setores muito fragilizados, certo? Então a gente precisa também discutir uma proposta em relação a isso. E aí eu destaco, já pegando o gancho da pandemia, a íntima relação da questão ambiental com a questão de saúde pública. Né? A cada real que você investe em saneamento, você economiza R$ 5 em saúde. Veja que o meio ambiente ele se relaciona e se integra com todas as áreas de desenvolvimento da cidade. A gente também tem a questão de ver o conceito de saúde não como apenas o mero tratamento de patologias, mas ver o indivíduo como um todo, onde ele vive, qual é o meio que ele ocupa, quais são as condições de infraestrutura em que ele está inserido. Né? Tem também a questão da saúde animal, que hoje é muito importante, a juventude tem dado atenção a esse tema, então se relacionando ali com aquele conceito de saúde única, que não dá para ser debatido sem você inserir a temática do meio ambiente.
certo? Então a gente percebe a relação do meio ambiente com as outras áreas de desenvolvimento do município. Então ele não pode ser uma secretaria sem expressividade. Ele precisa estar totalmente alinhado com as políticas públicas do município. Perceba, professor, que quando a gente fala sobre o meio ambiente, o desenho urbano da cidade influencia em índices de violência, né? Porque como você vai distribuir os serviços públicos, se existem áreas verdes em todas as zonas da cidade. Então, lá na frente a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a importância do desenho urbano. Então, o meio ambiente ele se relaciona com todos os segmentos da administração pública, portanto, ele merece um papel de destaque e um papel de atuação efetiva. A gente precisa dar resultados, dar respostas para as pessoas, né, para os cidadãos, nesse tema. É bacana isso, porque à medida que a gente vai tendo essa dimensão do papel, né, do meio ambiente, da questão de preservação, da importância das pessoas em ter consciência sobre essas questões, muitas das outras coisas elas acabam se tornando também mais claras e fazem com que as pessoas elas realmente compreendam o seu papel social, né? Em batalhar também para que essas áreas verdes elas sejam preservadas, para que a cidade ela possa crescer numa dinâmica que possa também preservar espaços para minimizar também impactos futuros dentro da própria cidade e que podem acometer também as pessoas ali, né? Uma coisa que nos chama a atenção, e eu já perguntei isso também em outras lives também para outros convidados, e não vou fazer diferente com você. Lucrécia tem um plano diretor, não é? Que justamente é previsto pelo Estatuto da Cidade, a Lei 10.257/2001. Essa questão do plano diretor, na verdade, nós não possuímos plano diretor, certo? Porque o Estatuto da Cidade define que será obrigatório, se não me engano, a partir de 20 mil habitantes. E nós temos 4 mil habitantes, aproximadamente 4 mil habitantes, certo? Então, o que nós temos em relação ao uso e parcelamento do solo é, na verdade, um Código Municipal de Obras e um Código de Posturas, certo? Porém, esses códigos, eles foram aprovados em 1997. De lá para cá, eles não foram implantados, certo? Então, eles, além de não serem implantados, porque a gente não tem setor de fiscalização de obras privadas, a gente não tem, né, a lei ela existiu, mas não houve ali um decreto regulamentador para dizer como é que os procedimentos acontecem. Deveriam acontecer isso. A maioria das obras são irregulares ou quando são regularizadas, você vai na prefeitura e você paga uma taxa e aí tem a emissão do alvará sem análise, né? Sem análise nenhuma. Então, além dele não ser implantado, ele já se apresenta como um código que necessita de atualização, porque de 97 para cá já faz 23 anos. 20 anos. Então, a gente precisa de um código de obras e um código de posturas que proponha uma cidade mais humana, uma cidade para as pessoas, né? A visão política territorial que nós tínhamos há 23 anos atrás, ela objetivava uma cidade feita para os carros, né? Desde ali a questão da organização do espaço urbano, de vias públicas, de calçadas, a ausência de acessibilidade, uma má articulação da arborização, né? Então havia uma predominância ali da infraestrutura para carros ao invés da infraestrutura para as pessoas, certo? Então eu não tenho dúvidas que a gente precisa atualizar esses códigos, inclusive isso está na minha plataforma política, no plano de governo, como proposta. Excelente. Certo? Nós temos também que rediscutir o zoneamento da cidade, certo? O zoneamento da cidade de Lucrécia, nós temos 4 bairros que foram se constituindo assim, de forma aleatória, eles não têm padrão de dimensão, né? Foi mais que como se o critério fosse, tem um conjunto habitacional novo, então eu vou chamar aquilo de um bairro, mas aí você não tem uma distribuição criteriosa desse zoneamento. É importante zonear para que você controle exatamente a questão da área verde, da área institucional, dos serviços públicos. Por exemplo, na nossa área urbana hoje, nós temos uma faixa de serviço em 2 avenidas, em uma avenida e uma rua, na verdade. Então, nessa avenida e nessa rua, você tem Câmara de Vereadores, Prefeitura, Correios, Escola, UBS, certo? Nas outras zonas da cidade, você, às vezes, não tem nenhum tipo de serviço público sendo oferecido lá. Como, por exemplo, a parte da zona rural, né? Principalmente na parte da zona rural. Então, eu acredito que é necessário rediscutir essa questão do zoneamento da cidade,
Houve também uma expansão sem critério da zona urbana. Hoje a zona urbana do Lucrécia, legalmente, ela compreende o dobro do espaço real da zona urbana. E a gente entende que o que define se é uma zona urbana ou rural é a estrutura da sua paisagem. Não dá para você ter ali estrada de barro, sem iluminação, sem saneamento, criação de animais e você chamar de zona urbana, né? Ali é uma zona rural. Então, é necessário fazer uma reformulação dessa legislação, atualizando ela, trazendo ela para um contexto mais atual, né? mais competente, portanto, em termos de técnica, né? Propondo um desenho urbano que traga justiça social, né? Um desenho urbano que traga uma cidade inteligente, uma cidade eficiente, certo? Principalmente trazendo a regulamentação de novos loteamentos, a gente não pode abrir mão disso. Lucrécia tem hoje a existência de alguns loteamentos irregulares, certo? E assim, essa questão do loteamento, ela é importantíssima, porque se você não regulamenta o crescimento urbano, você começa a multiplicar problemas. Você começa a autorizar o crescimento da cidade sem pavimentação, sem saneamento, sem iluminação, sem água, sem luz. Então, administrativamente falando, a gente precisa urgentemente interromper o processo de construção de problemas, né? Evitar, mitigar esses problemas. Porque senão vai ser aquela máxima da carroça na frente dos bois, né? Os problemas vão ali na frente, a gente correndo atrás, e quanto mais a gente trabalha, mais demanda aparece. Então, olha, eu não estou dizendo aqui que não é para haver loteamento, né? Pelo contrário, é importante que a cidade cresça. Mas é preciso haver um cuidado, uma regulamentação com isso, um planejamento das ações do município, né? Qual é a contrapartida do empreendedor, qual vai ser a contrapartida do município, para que esses usuários que vão ocupar essas áreas novas não venham a sofrer durante anos pela falta de infraestrutura. Certo? Então, o Código de Obras... ele auxilia, imagino eu, em valorizar a própria cidade, né? Porque, assim, uma pesquisa rápida que eu fiz sobre Lucrécia, existem pontos turísticos na cidade e também tem eventos tradicionais. E a partir de uma infraestrutura mínima, a cidade ela pode se tornar um polo atrativo para que pessoas possam visitar, possam conhecer, e isso favorece a geração de emprego e renda. Sim, com certeza, né? Mas para que isso aconteça, tem que haver o planejamento, tem que haver um código de obras e de postura que atenda à atual dinâmica da cidade, que a gente possa, inclusive, fazer um projeto que olhe para o futuro, né? Porque se a gente pretende construir uma cidade para todos, se a gente pretende construir uma cidade maior e melhor, a gente tem também que ter essa visão futurista, né? Então, preveja situações para o desenvolvimento futuro. E aí, assim, eu proponho isso no meu plano de governo, né? A atualização desses códigos. E interessante, professor, essa discussão, porque mesmo a gente não tendo plano diretor, mas a legislação que nós temos, ela pode atender a todas essas necessidades. O plano diretor seria maravilhoso, né? Porque ele tem um diagnóstico muito mais completo, ele tem uma participação muito mais efetiva da sociedade, mas a gente entende que para municípios de pequeno porte realmente fica complicado construir um plano diretor. Mas pelo menos assim, tem vamos dizer assim, um arcabouço, né, de direcionamentos para justamente o planejamento, a questão de uso e ocupação do solo, né, ou seja, a preservação de determinadas áreas, como a gente estava colocando aqui, quer dizer, você estava colocando aqui, né, sobre os aspectos do município. E uma coisa que eu acredito que acaba se tornando até mais favorecida, diferente de um município assim muito grande, por exemplo, Mossoró, incentivar a participação popular na tomada das decisões. Então, a partir do momento que você tem um grupo, né, vamos assim considerar, bem menor de pessoas que habitam uma determinada área geográfica, eu creio que se torna até, vamos dizer assim, mais produtiva a questão de você fazer um diagnóstico a partir dos problemas que as pessoas elas vão colocar, né? Elas vão expor, né? Sim, porque é muito mais fácil ouvir, né? Todo mundo se conhece. Isso. A gente tem um sentimento de pertencimento maior da cidade, né? Um sentimento de grupo maior. Então, realmente, esse não é um desejo trabalho... de cuidar da cidade. Um desejo de cuidar da cidade. Então, esse não é um trabalho impossível jamais. Ele é um trabalho plenamente possível de ser realizado. E também um outro ponto que
que eu não falei anteriormente, a nossa legislação precisa também observar a questão da condição das pessoas, né? Eu não posso também criar um código extremamente rigoroso que venha a onerar os processos, né? Porque a habitação, por exemplo, é um processo, é um problema muito presente também no nosso município. Então, é possível construir também um código que observe essas situações e em que situação o município pode ajudar a determinados grupos vulneráveis, né, a conseguir atender aos critérios técnicos. O que a gente não pode é renunciar aos critérios técnicos, porque eles são indispensáveis para um crescimento de uma cidade inteligente, de uma cidade moderna e de uma cidade confortável para todo mundo. É fundamental isso, o respeito à técnica associada também às demandas da população. Porque se a gente tem assim, o casamento, né, em duas circunstâncias, eu acredito que a gestão ela tem uma facilidade, imagino, de poder justamente lidar com essas questões da forma mais direta possível e também, claro, né, dentro de um orçamento do município que permita isso, desde que respeitada a lei de responsabilidade fiscal, né, existam condições para que determinadas intervenções, determinadas obras, o que for contratação de pessoal, isso tudo possa acontecer, né? É verdade, e a chave para tudo isso é o planejamento. Se a gente não pode fazer tudo agora, né, mas que a gente tenha um plano ali a curto, a médio, a longo prazo de crescimento e que seja debatido com a sociedade, que a sociedade tenha consciência de qual é o plano da cidade. Principalmente, Cadu, que a gente não tenha necessariamente um plano do governo de Henrique, mas que a gente tenha um plano de um projeto de Estado, seja construído com as pessoas, que independente de quem esteja, que venha após a nossa gestão, também siga esse mesmo rumo, E ter né? Porque se a gente continuidade. dê continuidade, exatamente. Uma das coisas que a gente mais lamenta do país é justamente isso. E entra governo, sai governo, e infelizmente as políticas públicas que poderiam estar dando resultado de médio e de longo prazo, muitas vezes elas são descontinuadas ou até mesmo descaracterizadas em nome de um populismo que na realidade não ajuda nada e as pessoas elas acabam vivendo muito mais uma situação de atraso e até mesmo impossibilitando uma dinâmica social para garantir justamente isso, né? Bem-estar das pessoas e sustentabilidade. Então, dentro dessas questões, né, de meio ambiente, né, da pauta verde, por assim dizer, que outras propostas, então, você poderia expor aqui para a gente, particularmente, né, para a população de Lucrécia, que estão voltadas justamente para essa temática? Então, em relação às propostas, né, nós temos uma metodologia para a construção da plataforma política, então, na parte de infraestrutura, a parte de infraestrutura ela se relaciona diretamente com o meio ambiente, primeiro porque eu sugiro que o meio ambiente seja uma gerência da infraestrutura, certo? Na reorganização administrativa do Poder Executivo. Então, eu quero que ela deixe de ser um ponto secundário de uma secretaria que tem baixa efetividade para ser uma gerência real, uma gerência de ações efetivas para a temática, né? Mas dentro da infraestrutura, onde o meio ambiente será uma gerência competente de lá, eu proponho a atualização dos códigos de obras e de postura, como eu já falei, a construção de um parque municipal, certo? Esse projeto do parque municipal ele é muito importante para a qualidade de vida das pessoas, para a preservação ambiental, para a construção de uma cultura de preservação ambiental e de vida saudável. Se me permite, e até mesmo para que essas propostas elas possam, vamos dizer assim, sair do papel, a necessidade também das pessoas participarem, escolhendo muito bem os seus representantes da Câmara Municipal. Sim, com certeza. É um ponto muito importante a ser colocado aqui. Porque o Poder Executivo sozinho não vai conseguir fazer essas transformações, né? Os códigos, por exemplo, por mais que possa ter uma iniciativa nossa de proposta de reformulação, ele precisa passar pela Câmara de Vereadores. Então, observar também os candidatos que têm isso como pauta, certo? Mas, voltando para a questão do parque, eu defendo muito, não apenas que Lucrécia tenha um parque ecológico, mas que ele seja público, porque a gente não pode também ter ali uma restrição de acesso a áreas como essa, né? Ele precisa ser democrático, aberto a todas as pessoas, certo? E dentro da gerência do meio ambiente, que tem um destaque no meu plano de governo,
por mais que ele não tenha status de secretaria, mas eu tenho ele com uma importância tão grande que ele se destaca dentro do meu plano de governo, certo? Eu proponho a implantação de um programa de educação ambiental nas escolas municipais, não apenas nas escolas, mas a educação ambiental nas comunidades. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fui a uma comunidade de Mossoró e eu identifiquei ali os problemas de saneamento que a comunidade vivia, não tinha fossa séptica, tinha esgoto a céu aberto, incidência de doenças contagiosas repetidas vezes. E quando eu entrevistei a comunidade me disse no questionário que não tinha problema com saneamento, mesmo esclarecendo o que era o saneamento básico. Então, muitas vezes, o usuário ele não tem dimensão da causa para aquele problema em que ele vive, certo? Eu fiz questão de colocar isso no trabalho e fazer esse confronto da minha visão técnica com a visão do usuário. Minha professora era engenheira ambiental aqui de Mossoró e um dia ela me disse, olha, é exaustivo, a gente manda limpar um terreno de lixo numa semana, na outra semana já tem lixo novamente. E uma vez, em uma oportunidade, eu fui palestrar para adolescentes, para crianças e adolescentes na rede municipal de ensino de Lucrécia. E na palestra, uma palestra animada, ali, descontraída para crianças, eu perguntei se eles sabiam qual era o destino do lixo. E o caminho mais longo que eles puderam me dizer era o coletor de lixo, o tambor de lixo. A criança, o adolescente, ela não sabia para onde o lixo ia, qual era a forma de tratamento desse lixo. Então, assim, o lixo ele é um inconveniente. E a gente quer se livrar dele. Logística reversa, né? Para alguns resíduos. Então... Pois é, e a gente quer se livrar dele. Então, o que eu falei para minha professora, olha, não dá para a gente ficar culpando o usuário. O usuário não tem consciência. Então, vamos propor um trabalho que traga essa consciência para o usuário. Então, uma proposta de educação ambiental não apenas para a escola, mas para a comunidade. E num outro ponto do meu plano de governo, eu falo do fortalecimento do associativismo, exatamente por isso. Porque é dentro das associações que você faz uma importante articulação política, que você tem contato com as pessoas. O trabalho do vereador, por exemplo, ele é muito importante nesse sentido, porque ele às vezes tem até um contato mais direto do que o poder executivo. Então, a gente está falando aqui já da integração de todos os segmentos da sociedade. Além disso, eu proponho realizar ações e medidas de incentivo à preservação ambiental, às vezes, Cadu, pequenos hábitos, mas que vão nos levar a um caminho de proposta de vida com responsabilidade ambiental. Sabe, é aquela coisa, eu acho que não dá para eu dormir hoje e acordar amanhã totalmente responsável do ponto de vista ambiental, mas que eu tenha isso como meta, como objetivo, que eu venha ali implantando ações e políticas que objetivem construir essa cultura de preservação do meio ambiente. Não é um trabalho fácil, certamente não é, mas é um desafio que o poder público tem que enfrentar com muita coragem, com muita responsabilidade e com muita técnica. Pensando também na questão da integração com os empresários, que eu acredito que eles não podem ficar fora dessa discussão, eu proponho que a gente crie o selo verde para empreendimentos que objetivem atuar de forma sustentável. Até haver uma proposta ali de incentivo, de valorização publicitária desses empreendimentos que cuidam dos seus resíduos, porque perceba, a gente discute a questão do resíduo sólido, por exemplo, doméstico. Mas além do resíduo sólido doméstico, existe o resíduo sólido da indústria e do comércio, que inclusive muitas vezes é numa escala muito maior. Então, a gente precisa também trazer esse pessoal aí para esse debate. Sugiro também, no meu plano de governo, a implantação de um programa de arborização adequada, inclusive de controle de remoção de árvore e de plantação de árvores. Hoje, eu fui secretário de infraestrutura no município de Porto Alegre, eu vi muito isso. As pessoas, às vezes, elas querem plantar árvores, mas não sabem qual é a espécie adequada, planta, começa a quebrar a calçada, remove, e aí você tem ali um atraso, num processo de evolução, de arborização do município. O IBGE, inclusive, constata que Lucrécia tem um grau de arborização bom, porém não é uma arborização adequada. Então, eu acredito que a prefeitura pode coordenar isso, deve coordenar isso. Inclusive, como esse processo vai acontecer em Porto Alegre, a gente tinha uma análise de demanda de autorização, porque eu não podia, por mais que se justificasse, mas eu não podia autorizar a remoção de inúmeras árvores ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ir ali controlando as demandas por solicitação e, ao passo que vai removendo, vai
plantando novas mudas, né, com uma espécie adequada. Até, inclusive, o município de Porto Alegre teve um momento que ele doou mudas, né, para as pessoas, para facilitar esse processo de arborização, com planejamento, com articulação da cidade. E, por último, porém não menos importante na nossa sugestão, e esse tópico ele é fundamental, é a questão da coleta seletiva. Porque nós já sabemos que até 96% dos resíduos sólidos domésticos eles podem ser reciclados. Então, veja que coisa importante, a gente precisa promover uma educação para a coleta seletiva, né? Ajudar as pessoas a ter a informação necessária para a construção dessa consciência, separar o seu lixo, cuidar dele ali, né? Inclusive, isso pode gerar emprego e renda, por mais que isso não seja em grande escala, mas se atender a uma família, 2, 3, já é muito válido, principalmente também pelo ganho ambiental que nós temos. Essa questão da coleta seletiva se relaciona diretamente com uma triste realidade da gente, que é a existência de lixão. Nós não temos aterros sanitários nos municípios pequenos, né? Nós temos lixão. O lixão que eles chamam de controlado, mas na verdade é totalmente descontrolado. E Lucrécia, hoje me entristece muito ir entrando na cidade e encontrar um lixão a céu aberto, onde você passa e tem na vegetação sacolas ali enganchadas na vegetação, né? Isso é feio, é desconfortável. Tem a questão da fumaça do lixo que eles queimam, né? É muito prejudicial do ponto de vista ambiental. E ainda implica até na saúde pública também, né? Porque com certeza, uma relação muito forte com a saúde pública. Resíduos assim deixados ao ambiente favorece a proliferação de insetos, de animais peçonhentos que vão atrás de comida. As questões elas acabam gerando um efeito em cadeia. E, professor, ainda que a gente consiga ter um aterro sanitário, o aterro sanitário ele tem uma vida útil. Sim. Chega um ponto ali que você não consegue mais depositar resíduo. Isso. Então, se eu consigo atingir ali 60%, 70% de coleta seletiva e de reciclagem de resíduos de uso doméstico, eu vou aumentar a vida útil do aterro. Isso. Em relação ao tempo, porque eu não estou depositando ali tantos resíduos descontroladamente. Né? E aí, posterior a essa questão da coleta seletiva, eu já vou falar de algo bem mais para o futuro, mas a Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, já tem estudos e pesquisadores que falam sobre a utilização do chorume, do lixo, como fertilizante. Né? E eu falo sobre isso, professor, porque a gente precisa ver o futuro mesmo. Né? A gente precisa ter um plano para agora, mas precisa chegar a esse nível em que a gente possa crescer, se desenvolver em harmonia com o meio ambiente. Hoje nós temos uma presença mais enérgica das políticas de controle, dos órgãos de controle do Estado e até mesmo tínhamos do governo federal, né? Hoje a gente, de forma muito triste, vê esse desmonte, mas eu venho fazendo uma reflexão. Quando eu estava sendo secretário municipal, eu dizia muito lá na prefeitura o seguinte: gente, o Estado e o governo federal ele vem auxiliar o município nessa missão. O município tem que ser o carro-chefe da preservação ambiental. Por quê? Porque quem vai sofrer com o dano ambiental somos nós que moramos naquele território. Localmente. A gente sente isso na pele. Então, o município ele precisa ser o primeiro, o mais interessado, a linha de frente ali de preservação ambiental. Então, nós temos hoje uma ausência da legislação municipal de controle para isso. Nós não temos a apresentação, não tivemos até hoje a apresentação de um projeto que recuperasse isso. E em relação ao resíduo sólido, eu quero destacar também que Lucrécia já foi pioneira nisso. Ela já teve uma reciclagem aqui na região, porém esse programa ele morreu. Né? Deixaram que o programa morresse. Então a gente precisa resgatar isso o quanto antes, certo? Eu não tenho, Cadu, dificuldade de reconhecer os avanços que nós tivemos no passado ou até mesmo no presente. Certo? Eu acho que o que é bom a gente precisa fortalecer, né? E fazer muito mais. Então, em uma consideração final, eu trago para aqui para a reflexão das pessoas, né, dos meus eleitores que nos assistem, o quanto a gente precisa ter um governo feito por pessoas que tenham a competência técnica para realizar o governo, professor. Nós temos hoje problemas de complexidade, né, de complexidade científica, né, de complexidade política. Então, são muitas as competências que a gente precisa reunir, porque além da competência técnica, a gente precisa também ter a competência política, a sensibilidade de ouvir as pessoas,
né, de conseguir ali propor soluções, de integrar a comunidade nesse projeto de solução, porque de nada adianta, na engenharia civil a gente às vezes sofre muito com isso, porque os profissionais têm grandes ideias, projetos fantásticos, mas às vezes eles têm dificuldade de comunicação com a comunidade. Para você ter ideia, uma vez eu fui acompanhar a implantação de um projeto de acessibilidade e uma senhora queria colocar uma árvore no centro da calçada. E para explicar para ela que ali não era um canteiro, era uma calçada e que o pedestre tinha que passar. E ela até me ameaçou com um cabo de vassoura, né? Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura para poder conversar, para poder... E, posterior a isso, a gente foi desenvolver um projeto de acessibilidade maior para a cidade e no plano no termo de referência, nós colocamos a necessidade de ter uma assistente social que nos ajudasse a dialogar, a comunicar ali com a comunidade. Então, voltando para aquela perspectiva que eu falei anteriormente, eu não acredito na perspectiva de culpabilizar o usuário. Eu acho que eu tenho que trabalhar ele. Sim. Eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, eu tenho que trazer esclarecimento. Eu tenho que, inclusive, ter a compreensão que nem todo mundo tem, às vezes, o conhecimento que a gente tem, né? E, inclusive, também a compreensão de que a gente aprende com o outro. Claro. Não é verdade? Você vai numa comunidade e, às vezes, o cara não tem ali o ensino médio, mas ele traz um ensinamento de vida, de vida. né? Da experiência que ele teve ali na comunidade dele, que você sai, né, transformado e muito maior do que você chegou. Então, assim, as pessoas devem observar qual é o projeto político que traz essa competência técnica e essa sensibilidade política para conversar com as pessoas, para estar presente na vida das pessoas, né? Minha mãe me dizia muito isso na trajetória política dela, que os eleitores, os cidadãos, os membros da comunidade acabam se tornando também parte da nossa família, né? Então você tem que estar ali presente na alegria, na dor, nos momentos de dificuldade, discutir as soluções, ouvir eles também. Então, essa perspectiva de representação eu tenho muito consolidada, sabe, na minha vida e no meu perfil político. Nossa, a gente fica realmente bem entusiasmado com toda essa, eu diria, esse diferencial, né? E essa vontade de mudar e, sobretudo, também acho que o mais importante a qualquer nível de administração pública, né? Diálogo com as pessoas. Isso, sem sombra de dúvida, é algo que as pessoas, eu acredito, elas vão também refletir bastante. E, sobretudo, no dia 15 de outubro, isso vai ter que ser levado em conta para a questão da decisão política e mais, né, para garantir justamente numa perspectiva futura de que todo mundo vai poder desfrutar de bem-estar e todo mundo realmente vai se sentir participante, né, de uma gestão que possa fazer a diferença para as pessoas. E, bom, a gente só tem mesmo a agradecer a você, né, toda a disponibilidade, as palavras aqui colocadas, né, a participação também do pessoal. Infelizmente aqui ninguém colocou nenhuma pergunta. O pessoal está assim, colocando, né, que concorda plenamente com você e espera, né, que o futuro das pessoas em Lucrécia estejam justamente em boas mãos. Dão parabéns, muito bem. Enfim, as pessoas, elas de fato se sentiram representadas. E a ideia que o Ayurveda Mossoró em tratar de questão política é justamente fazer com que as pessoas elas tenham justamente essa sensibilidade para que elas tenham consciência de que na escolha dos seus representantes, ao realmente se sentirem representadas, isso pode fazer toda a diferença do que a gente pode ter para o presente, para o futuro. Porque o passado a gente não pode mais mudar. O futuro a gente tem condições desde que a gente pondere muito bem nas escolhas que a gente vai fazer. E, sem sombra de dúvida, eu acredito que dentro das propostas que você colocou aqui, cabe às pessoas de Lucrécia refletirem muito bem. E quem não pôde conferir com a gente nesse momento agora, online, a live vai ficar salva, tá? E se você tiver mais alguma coisa a colocar, fica à vontade. Eu quero aqui, Cadu, agradecer
imensamente pelo espaço, pela visibilidade que você está dando para essa nossa proposta política, em nome da juventude também, né? Aqui certamente representada. E eu queria lhe pedir licença para aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas de Lucrécia a conhecer a minha plataforma política, a nossa proposta de governo. Quero convidar elas a fazer parte desse debate, a fazer parte desse projeto, e quero pedir a elas a oportunidade de poder construir uma cidade livre de preconceitos, economicamente desenvolvida e socialmente justa, e principalmente uma cidade para todas as pessoas de Lucrécia ou todos os amigos que venham a nos visitar. Então, muito obrigado pela paciência, pela audiência dos nossos seguidores e ao projeto Ayurveda Mossoró pela oportunidade de estar aqui conversando. Eu espero que no futuro eu possa voltar aqui de novo e a gente falar da concretização desses sonhos, né, e desses projetos para a Lucrécia. O espaço aqui está disponível para você, sem sombra de dúvida. Nós agradecemos demais toda essa sua disponibilidade, repito, colaboração, e pode ter certeza que o convite, pelo menos da minha parte, está aceito. Depois desse momento de pandemia, né, quando a situação ela já estiver, vamos dizer assim, dentro de uma regularidade, né, a gente tiver uma vacina finalmente, as pessoas tenham segurança sanitária para, de fato, poderem sair, né, poderem estar em segurança. Eu realmente faço questão de poder conhecer Lucrécia, que ainda não conheço, né? E, repito, o espaço aqui está aberto, não só para você, mas também para todos os candidatos que apresentem pauta verde, que tratem dessas questões, justamente porque isso assegura o bem-estar e a qualidade de vida. Então, a gente não pode dissociar essas coisas. E, agradecer também a todo mundo que participou conosco aqui. Repito, a gente, terminada a live, vai colocar disponível no IGTV do perfil. E, com a saudação que a gente também usa comumente no yoga, a gente se despede aqui de todo o público, de você, e deseja que tudo corra dentro de uma perspectiva, eu acho, bem eu creio, gratidão, né, por tudo aquilo que está sendo colocado, e que as pessoas realmente elas se sintam representadas na sua fala, tá bom? Então, uma boa noite, muito obrigado, Henrique, e namastê. Boa noite, namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.